Fala galera, beleza? Vamos falar hoje sobre transdutores, né? Em sistemas automatizados. E hoje eu venho falar de um transdutor, ou seja, de um cara muito importante aí para automação, mecatrônica e afins, né? Robótica, enfim. Venho falar de um carinha chamado encoder, né? Esse cara aqui é um cara muito importante para a área de automação, né? Porque o que esse cara faz, né? Ele é um transdutor, como todo transdutor, ele vai transformar um meio físico, né, em um sinal elétrico, né? Ou seja, vai transformar um meio físico, que aqui nesse caso aqui ele vai transformar. Deixa eu pegar aqui um componente aqui que é parceiro dele, né? Ou seja, esse componente aqui, ó, motor é o parceiro do encoder, né? Ou seja, o encoder ele vai funcionar em conjunto com o motor, né? O que esse cara faz, né? O motor vai transformar energia elétrica, energia mecânica, né? Você tem rotação aqui, ó. Você tem rotação, né? Giro. O que acontece? O encoder ele vai transformar, né, a energia mecânica, que é rotativa, né, em pulsos elétricos. Para que isso serve? Né? Na prática, em sistemas automatizados, né? Você precisa controlar, por exemplo, uma máquina, um elevador, por exemplo, né? Você precisa controlar a velocidade constante do teu eixo, da tua máquina que está tracionando, por exemplo, a cabine do elevador, né? Se entrar, por exemplo, 10 passageiros, né? O que acontece? Você precisa ter a velocidade do seu eixo constante. Essa velocidade não pode variar, né? De acordo com a carga, né? Por quê? Senão, imagina, o elevador vai subir, né? E tá com 100% de carga, né? Ele vai perder a força, porque é natural, né? Ou seja, a cabine está pesada, você precisa manter o torque. Só que você precisa de um circuito de malha fechada de controle, ou seja, o encoder ele vai enxergar a rotação do eixo do motor e vai informar para o controle, ó, está rodando a 1730, sim, ok? Altere, aumenta, diminui a velocidade, para você manter o torque constante, né? E a velocidade também constante, né? Então, não só em elevadores, esteiras rolantes, escadas rolantes, né? Você tem o encoder funcionando também. Em sistemas de esteiras industriais, né? Que você precisa manter a velocidade constante, né? Independente da carga. Outros dispositivos que você tem encoder também, né? Máquinas, né? Máquinas que você precisa ter a contagem do espaço, ou seja, você posicionar a ferramenta, né? Então o encoder ele vai te dar duas referências, né? Vai te dar as referências de espaço, ou seja, percorrido, a posição, né? Posição percorrida e também a velocidade, ou seja, né? Então você pode utilizar o encoder também para braços robóticos também, né? Para, enfim, uma afinidade de coisas, né? Impressoras, né? Também. Enfim, o encoder ele vai ser utilizado para te dar duas referências, né? Para o seu sistema. Vai te dar a posição e vai te dar a velocidade, né? A grosso modo, né? A gente sabe que a velocidade V, ela é o que? A posição, espaço sobre o tempo, né? Ou seja, a derivada, né? Do espaço sobre o tempo. Então, o que acontece?
se você tem a posição que é dada pelo encoder, você consegue ter também o cálculo da velocidade. Então essa é a intenção, né? Da velocidade e o espaço. Eu vou mostrar um transdutor para vocês que não vai entrar nessa aula, enfim, mas é só para a gente ter uma ideia, né? Eu tenho aqui um transdutor antigo, né? É um gerador tacométrico, né? Ou seja, ele gera tensão nos seus terminais, né? Conforme, né, a velocidade em seu eixo, ou seja, a velocidade é proporcional à tensão gerada aqui no teu eixo. Então eu utilizava muito isso aqui para controles, né, de máquinas rotativas, né, controle de velocidade. Hoje não se utiliza mais esse tipo de tecnologia, né, de transdutor, porque o encoder ele vai te dar essa velocidade e vai te dar também o espaço percorrido, né? No caso, esse cara aqui, o dínamo, né, o dínamo tacométrico, né, o gerador tacométrico, ele só vai te dar o que? A velocidade, que é proporcional à tensão gerada, né? Nesse caso aqui, ele tem... Esse aqui é de 5.000, né, 5.000 RPMs. O que acontece? Ele gera 0,06 volts, né, por rotação, né? Então, numa próxima aula a gente vai estudar melhor esse cara, embora não se utilize, assim, quase não se utilize esse gerador tacométrico hoje, né? Mas é interessante a gente estudar também, até mesmo porque para a gente entender como como está sendo o desenvolvimento dos transdutores, né? Dentro da área de tecnologia e da mecatrônica, da automação, né? Esse cara era muito utilizado antigamente, mas esse cara veio para resolver os nossos problemas, né? A gente pode ter a posição e a velocidade. Pô, professor, mas como é que é esse cara por dentro? Como é que ele funciona, né? De uma forma rápida e objetiva, né? Eu vou desenhar ele aqui, ó, para você. O que tem dentro desse cara? Basicamente tem um disco e tem uma ranhuras, né? Ou seja, o disco ele é todo ranhurado. Ou seja, se eu colocar um zoom aqui, ó, tô colocando uma lupa aqui, ó, né? Colocar um zoom aqui em cima, ó, desta área, a gente vai enxergar o quê? A gente vai enxergar o quê? Isso aqui, ó, que é o disco, né? A gente vai enxergar que esses discos eles vão ter pequenas ranhuras, certo? Dentro dessas ranhuras, pessoal, ó, aqui eu vou ter o que? Vou ter um componente emissor, pode ser um LED, né? E um componente receptor, né? Então aqui é emitido um feixe de luz, né? Um emissor e aqui o receptor. Então o que acontece com o sinal de saída, né? Conforme esse disco aqui, ó, ele vai girando, né? Conforme ele está acoplado ao motor e ele vai girando, né? Você tem a rotação ali da máquina. Então o que acontece? Este cara aqui, né? Essa eletrônica que você tem aqui um LED emissor, você tem um dispositivo, pode ser um fototransistor, né? Um fotodiodo, enfim, ele vai gerar o que? Um sinal que vem deste ponto, que posso chamar de ponto A, para o ponto B, que vai, né, estar em nível lógico zero quando passar por essas alertas, por essa janelinha fechada, e nível lógico 1 com a janelinha aberta. Então são janelinhas que estão aqui, ó, janelas, né? Essas ranhuras, conforme vai girando, você vai gerando o que? Um trem de pulso, né? Ou seja, você vai gerando um sinal, um trem de pulso assim, ó, mais ou menos assim, né? Esse trem de pulso aqui, tá? Detalhe, se em um disco, essa circunferência, a gente sabe que a circunferência tem 360 graus, certo? Considerando, vamos supor que eu tenho uma ranhura aqui a cada 1 grau, né? A
cada 1 grau eu tenho uma ranhurinha aqui. Eu tenho o que? 360 ranhuras, né? Em uma volta, né? 360 ranhuras em uma volta. E vamos supor que cada ranhura eu tenho a distância de 1 milímetro. Então o que acontece? Eu tenho 360 milímetros por volta. Isso quer dizer que eu tenho 1, né, milímetro por pulso. Milímetros, né? Milímetros por pulso. A cada pulso que o encoder vai informar, né, vai gerar, eu tenho 1 milímetro de deslocamento, né? Então, se você tem velocidade é a derivada do espaço sobre o tempo. Então, se você tem 1 milímetro de deslocamento, então você vai, se eu tenho um deslocamento, né, eu tenho com relação ao tempo, eu tenho a velocidade. Então, eu tenho o deslocamento e tenho a velocidade. É uma informação que o encoder consegue, né, informar para a minha placa de controle ali, né? A gente consegue trabalhar esses sinais, né, de uma forma que você pode calcular a velocidade do sistema, né, e o espaço percorrido do sistema. Professor, onde que é aplicado isso aí? Braços robóticos, como eu falei, elevadores, esteiras, escadas rolantes, né? Enfim, muitos sistemas automatizados aí, bastante utilizado. Esteiras industriais, enfim, né? Sistemas automatizados dedicados, né? De linha de montagem, enfim. Você utiliza o encoder, ele vai te dar essas informações, ok? Pessoal, eu vou fazer uma demonstração dos sinais do encoder aqui com o osciloscópio, que é para vocês entenderem aquilo que eu estou falando, né? Só para comprovar aquilo que eu estou falando aqui, dos sinais, né? Conforme eu vou dar o giro aqui, vocês vão ver os sinais que ele vai apresentar na tela lá, tá bom? Então, vamos fazer isso para a gente entender como é que esse cara se comporta a nível de sinais, né? Quais são os sinais, professor? Será que realmente é isso que acontece? Que o senhor desenhou aqui, será que na prática é isso que acontece? Então vamos fazer na prática aqui para vocês entenderem como funciona, tá bom, pessoal? Vamos lá.